Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do nosso Esvazia Xícara. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que te mostra qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. E hoje eu trouxe mais um tema bombástico aqui para vocês, que é: se você não entender isso, você nunca será feliz em nenhum casamento. Vamos falar sobre isso hoje? Sim? Tem alguém aí que decidiu ficar após a traição e quer ser feliz? Tem alguém aí que já decidiu sair, já está num novo casamento e também quer ser feliz? Então, se você não entender isso que eu te trago nessa aula hoje, não vai rolar. Pode colocar a culpa em Deus, no planeta, na política, no que você quiser. Se você não entender isso que eu vou te trazer nessa aula hoje, você não dá conta de ser feliz. Sempre vai faltar algo. Sempre você vai estar envolvida em conflitos. Sempre você vai estar dominada por discussões, por situações que exijam decisões muito importantes. E com certeza, se você ainda não tomou uma decisão errada, então, fica comigo até o final dessa aula para você entender e não se arrepender depois, tá bom? Vamos lá. Se você não entender isso, você nunca vai conseguir ter um casamento feliz, seja nesse casamento ou fora desse casamento. Vamos lá para algumas questões iniciais. As nossas relações, prestem atenção, vou começar do início. As nossas relações são movidas através dos nossos comportamentos. Vocês concordam? Muitas vezes o outro se fere com a gente, mas ele não fala nada, ele se mantém calado. Isso faz com que o meu comportamento não mude e eu continuo fazendo a mesma coisa. Sim? Então, assim, todas as nossas relações são feitas de trocas, são feitas de comportamento. Então, eu recebo um comportamento, eu dou uma devolutiva. Com essa devolutiva, essa pessoa também me devolve algo. E assim nós vamos caminhando nas nossas relações, sejam elas saudáveis, sejam elas não saudáveis. Tudo bem até aqui para vocês? Que todas as nossas relações são com base nos nossos comportamentos. Se eu não tenho comportamento, se eu não tenho troca com aquela pessoa, eu não tenho uma relação. Eu posso ter qualquer coisa menos uma relação. E, gente, quando eu tô falando desse tipo de relação, eu tô falando de qualquer tipo de relação. Com os meus pais, com os meus filhos, com o meu trabalho, com o meu marido, tá? Com tudo, com os meus vizinhos, com os meus amigos. Então, quando eu tô nesse movimento de me colocar nessa postura de troca, eu estou me relacionando. Quando eu tô fechadinha no mundo, né, lá num quartinho fechado, escuro, e eu não quero me relacionar com ninguém, eu não tenho relacionamento, ok? Eu tô vivendo no mundo de Nárnia ali, sozinha e perdida. Tudo bem até aqui? Então, o que acontece? Num casamento, nós nós medimos, né, os comportamentos, principalmente as nossas relações de casal, de filhos, de pais, de tudo, tá? De duas formas. A nossa questão bibliográfica, que é aquilo que eu escrevo. Então, a partir do momento que eu nasci, como foi a Paula com 1 ano? Como foi a Paula com 2? Com 5? E depois que eu comecei a ter a minha própria consciência e minhas próprias decisões. O que eu fiz quando eu tinha 12 anos, 15 anos, 17 anos? Então, a bibliografia é aquilo que eu escrevo sobre mim mesma, tá? Através do meu dia a dia, através das minhas decisões, através dos meus comportamentos. Uma outra coisa que rege os nossos comportamentos é uma questão que nós chamamos sistêmica. O que isso quer dizer, Paula? Que é aquilo que está abaixo da minha consciência habitual. Então, assim, eu tenho consciência que se eu colocar o dedo no fogão da panela quente, vai queimar. Isso é consciente. O sistêmico, ele é aquilo que está por detrás daquilo que eu acho que sei. Então, vamos lá. Consciente é aquilo que eu sei que eu sei. Eu sei que se eu colocar o dedo ali, vai queimar. E o que é o sistêmico, Paula? É aquilo que é inconsciente. É aquilo que eu acho que sei, mas eu não sei. Então, acompanhe o meu raciocínio. As nossas relações são dadas por comportamentos. Esses comportamentos, eles podem ser conscientes e também inconscientes. Consciente, aquilo que eu sei que sei.
inconsciente, aquilo que eu não sei. Beleza? Ok. Aí a gente vai para uma questão. Por que o sistêmico? Por que muitas vezes eu não sei, né? Eu acho que sei, mas na verdade eu não sei. Quando nós viemos para nossa família de origem, então quando seu pai e sua mãe estavam grávidos de você, você veio para essa família em um determinado momento. Essa família estava passando por algum determinado momento. Então, tem mulheres que foram muito desejadas, existem mulheres que vieram no susto, existem mulheres que nasceram numa grande dificuldade financeira daquele casal. Existem mulheres que nasceram no momento em que a mãe descobriu uma traição daquele pai. Então, gente, são inúmeras as histórias. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando aquela criança nasce, ela nem veio para o mundo ainda, ela ainda está ali na barriga da mãe. Muitas coisas já estavam acontecendo. E aí, quando aquela filha vem para assumir um lugar, uma missão naquela família. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês que eu ensino para as minhas alunas aqui dentro da nossa aula de embarque, que a gente chama aqui de a origem, né? Mas só para vocês entenderem, só para dar um contexto aqui. Eu sou a primeira filha. Então, a primeira filha normalmente vem com aquele desejo dos pais de dar continuidade, né, a toda aquela linhagem da família. Então, é aquela que já nasce o pensamento dos pais, para que ela dê certo. É ou não é? Para que ela siga normalmente uma profissão de um pai, de uma mãe, de alguém. Ela já vem com essa missão de fazer dar certo. É como se fosse uma desbravadora. Ela vem ali, ó, cortando o caminho para que os outros irmãos que vão vindo atrás sigam o caminho do primeiro filho. E aí, quando nós recebemos essa missão, muitas vezes isso não é consciente, tá, gente? Por isso que a gente chama de inconsciente. Aqui dentro da jornada, nós fazemos um mapeamento de tudo isso. Então, o que acontece? Quando eu venho em primeiro lugar, eu vou, normalmente, me atrair por um marido que, vamos lá, se eu sou a primeira filha e eu tive um pai presente, muito provavelmente eu vou buscar a validação desse pai e dessa mãe. Se eu sou a primeira filha e eu não tive a presença desse pai na minha vida, muitas vezes eu assumo o lugar desse pai. Não só diante da minha mãe, diante dos meus irmãos, cuidando de todo mundo, mas também quando eu me caso. Então, o que eu quero explicar para vocês é que a missão que a gente tem no nosso sistema, nós levamos para o nosso casamento, seja ele qual for. E com base nessa missão, nós temos alguns comportamentos que vão dando o formato dessa relação. O que nós muitas vezes não sabemos é diferenciar os comportamentos saudáveis dos comportamentos não saudáveis. Por quê? Por não saber o que existe por detrás da lógica dos relacionamentos saudáveis, tudo que eu faço, eu justifico dizendo que é por amor. E eu não estou discordando de você de que não é amor. É amor, sim. Só que quando nós estudamos sobre os relacionamentos saudáveis, nós entendemos que existem dois tipos de amor: o amor que cura e o amor que adoece. E muitas vezes nós estamos aplicando o amor que adoece dentro do nosso casamento sem saber. E por que é sem saber, Paula? Porque isso vem de uma causa sistêmica, de uma missão que eu adquiri dentro da minha família. Vou dar um exemplo para ficar claro aqui para vocês. A minha mãe, ó. A minha mãe é a primeira filha de 12 irmãos. A minha mãe cuidou dos 12 irmãos, mais o pai, mais a mãe. Ok. Para que ela pudesse cuidar desses pais, pudesse cuidar desses irmãos, ela acabou abrindo mão de si para se casar com mais idade. Então, minha mãe hoje está com 79 anos. Então, imagine isso há 40 anos atrás. Ela se casou com 33 anos. A minha mãe, lá quase 40 anos atrás, se casou com 33 anos. Era algo totalmente fora da casinha. Por quê? Porque naquela época, quanto mais lá no passado, as mulheres se casavam mais cedo. A minha mãe foi fora da caixinha. Então, ela precisou se casar mais tarde para poder deixar os meus avós e os irmãos dela em uma boa condição, segundo a mentalidade da minha mãe, para que depois ela pudesse ter a vida dela.
Só que a minha mãe, nesse instinto de guerreira, né, de querer fazer, de querer acontecer, o meu pai começou a perceber que a minha mãe ainda estava muito agarrada à família de origem. Então, tudo que ela trabalhava e ganhava na casa dela com meu pai, depois que ela se casou, ela dividia com a minha avó. Ela dividia com os outros irmãos. A minha mãe não admitia ter para ela e saber que os irmãos dela não tinham. E o meu pai, na postura de marido, o que ele fez? Do jeito dele, do jeito que ele sabia, ele tirou a minha mãe e nós mudamos de cidade. Nós fomos para uma outra cidade, que é onde eu moro hoje, que é no interior de São Paulo. Minha mãe morava na capital e meu pai pediu transferência para vir para o interior. Só que, mesmo com a distância, o que minha mãe fazia? Ela continuava conectada à família de origem. E o que minha mãe fazia? Ela deixava o meu pai aqui no interior, nos finais de semana, e ia para casa da minha avó. Nesse meio tempo, o que é que acabou entrando? Uma traição. Nossos comportamentos regem as nossas relações. Esses comportamentos são tantos biográficos, de algo que eu gosto de fazer, como de uma questão sistêmica, que é uma questão inconsciente. É aquilo que já vem comigo antes mesmo de eu nascer, com base na missão que a minha família me deu. Então, a minha mãe, como primeira filha, ela tinha como missão cuidar do resto da família. Ela cuidou muito até. Só que quando ela se casou, aquela imagem da heroína não saiu dela. Mesmo meu pai tentando mudar de cidade, aquele comportamento de querer voltar lá e querer ajudar não saiu da minha mãe. Quando foi que esse comportamento saiu? A traição. Quando ela descobriu que estava sendo traída, uma coisa ali dentro, ela sabia que precisava mudar. E sabe qual é a grande questão? O meu pai sempre dizia para ela: o seu lugar agora, depois que você se casou, é ao meu lado. Não é mais ao lado dos seus pais. Só que a minha mãe entendia isso como uma revolta. E isso se tornava sempre uma briga dentro de casa. E aí ela deixava ele no final de semana e ia para lá no final de semana. O que eu quero trazer para vocês? Gente, eu não estou aqui para julgar os comportamentos da minha mãe, mas eu estou aqui dando um exemplo para vocês de como a forma como a gente entra na nossa família de origem, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, diz muito sobre nós e como nós nos comportamos no nosso casamento. E a forma como nós lidamos dentro do nosso casamento pode nos aproximar ou pode nos afastar. E o que essa traição está querendo te mostrar? Essa traição está querendo te mostrar que vocês estavam se afastando cada vez mais. E que nesse afastamento qualquer coisa pode entrar. Ai, Paula, mas está errado ver os pais? Não, não está errado. Mas é por isso. A minha mãe dizia que ela fazia o que ela fazia por amor. Ela cuidava do meu pai a semana inteira e ia visitar todo final de semana a mãe dela também por amor. Ela não achava que ela estava fazendo isso de uma forma errada. Ela não achava que ela estava fazendo isso para receber uma traição. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Se nós não entendemos o que é a base do relacionamento saudável, o que é que existe por detrás da lógica dos relacionamentos, que eu ensino para as minhas alunas aqui em 4 semanas, você vai continuar fazendo tudo o que você está fazendo e vai dar uma justificativa dizendo que isso é por amor. Por que eu estou falando isso? Porque a gente acabou de terminar a turma 16, das minhas alunas da turma 16, e eu já estou vendo os depoimentos delas, depois de 4 semanas que elas superaram a dor da traição, e elas diziam assim: eu não conseguia ver esse buraco, Paula, que a jornada me trouxe. Cada um, gente, vai ter o seu próprio buraco. Com a minha mãe foram os pais dela. Outros podem ser os filhos. Outro pode ser a sexualidade. Outro pode ser a dependência emocional que você carrega consigo. Cada uma tem. Por quê? Porque nós somos únicas. Então, eu não posso falar de um buraco específico, porque nós temos vários. Mas quando você vem para uma jornada de autoconhecimento, como é a jornada lógica dos relacionamentos, eu vou te guiando para que você olha, isso é saudável. Tá fora disso? Então tá não saudável. A gente precisa mudar. Isso daqui é saudável. Tá dentro do saudável? Beleza, vamos melhorar. Entendem? É igual o exame de sangue. Eu sempre falo isso, né? A gente vai lá, glóbulos brancos. Você tem que ter tanto. Se você não tiver 1000, agora eu não lembro de cabeça. Se você não tiver 1000, se você tiver abaixo de 1000, tá ruim. Se você tiver acima de 1000, tá ruim também.
Entende? E qual é a grande dificuldade, gente, de nós, na maioria de nós? Nós não aprendemos o que é um relacionamento saudável. Nós simplesmente vivemos as nossas relações com base naquilo que a gente aprendeu dentro de casa ou aquilo que a gente não quer repetir, que a gente via dentro de casa. Esses são os modelos de relacionamento que nós vivemos na nossa casa hoje. E essa traição veio te mostrar exatamente isso. Do jeito que está, não estava bom. E quando eu falo não estava bom, não estava saudável, é para os dois lados. E eu sei, mulher, que isso vai doer aqui ó, no fundo do teu coração que eu vou dizer. Porque tem muitas mulheres que dizem assim, mas eu era uma esposa perfeita. O meu casamento era perfeito. O meu marido era perfeito. E aí, quando você descobre o que existe por detrás da lógica dos relacionamentos, você vai ficar passada. Você vai dizer, eu fazia tudo errado e não sabia. Fechou. Então, ó, qual é o grande problema de tudo isso que eu tô trazendo para vocês? Tudo que nós fazemos no nosso casamento, tudo que nós fazemos pelos nossos pais, tudo que nós fazemos pelos nossos filhos, tudo que nós fazemos para nossa profissão, pelo nosso dinheiro, é por amor. O que muda? Que agora vocês já estão sabendo. Antes vocês não sabiam, mas agora vocês sabem. Existem duas formas de amar: o amor que cura e o amor que adoece. Como é que eu sei cada um, Paula? Quando eu entendo o que é que existe por detrás da lógica dos relacionamentos saudáveis. E isso eu vou te explicar lá dentro da minha jornada, tá bom? Se você não entende isso que eu tô te trazendo aqui, se você não aprende a separar o amor que cura do amor que adoece, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um amor que adoece. Esse mesmo da minha mãe. Minha mãe tinha um amor cego pela família de origem dela, a ponto de sacrificar o próprio casamento. E qual foi o amor que curou? Mãe, eu amo vocês. Vocês vivem dentro de mim, mas agora eu preciso dar continuidade na minha família. Eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, assim, a cada um mês, por exemplo, eu, meu marido e a minha filha, nós vamos te visitar. Mas eu não saio mais sem o meu marido para visitar a minha família de origem. Ou pelo menos não com aquela mesma frequência. Então, assim, o amor, ele se mantém. Mas existe a diferença do amor que cura para o amor que adoece. Então, nesse caso, quando a minha mãe saía todo final de semana, ela saía na sexta e só voltava no domingo. E ela me levava pequenininha. Eu tinha lá por volta dos meus 5 aninhos, mais ou menos. A gente ia de ônibus, gente, marginal do Tietê, terminal, né, do Tietê lá, rodoviária e tal. Então, a minha mãe me pegava pequenininha, a gente ia, ficava sexta, sábado, domingo com a minha avó e voltava só domingo à noitão. Esse era um amor pela família, mas era um amor que adoecia, porque adoecia ela como mulher, adoecia ela dentro do casamento, adoecia até muitas vezes ela como mãe, porque ela chegava lá, ela tinha que cuidar de todos os irmãos. Ela cuidava de mim e de todos os irmãos. Entende? Então, essas são grandes diferenças que a gente vai entendendo quando a gente entende o que é que existe por detrás da lógica dos relacionamentos. Beleza. E o que acontece se eu não entendo? Se eu não sei separar? Paula, eu costumo dizer para o meu marido, vou dar um outro exemplo aqui. Eu costumo dizer para o meu marido que eu sou totalmente dependente dele. Eu falo que depois da traição, se ele for embora, eu morro. Eu falo que se ele for embora, eu me jogo debaixo do primeiro carro que aparecer. Esse é um amor que cura ou esse é um amor que adoece? Escrevam aí para mim. Escrevam aí para mim. Você que está passando pela dor da traição e pede, pelo amor de Deus, para esse marido não ir embora, que você faz qualquer coisa por ele. Esse é o amor que cura ou o amor que adoece? Adoece, Elaine, muito bem. E quando eu perdoei uma traição? Eu perdoei, Paulo. Eu decidi ficar nesse casamento. Mas eu não esqueço dessa traição. E toda vez que eu posso, eu aponto o dedo na cara dele. Toda vez que eu posso, eu jogo tudo na cara dele. Por quê? Porque eu vivo desconfiada. Peraí, esse é o amor que cura ou esse é o amor que adoece? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? E aí, por que eu trouxe essa questão do inconsciente para a gente olhar para esses amores? Porque
A gente ama, gente. A gente ama o ser humano, ele foi feito para amar, né? A função do ser humano é amar. O problema é que a falta do conhecimento faz com que a gente ame de uma forma totalmente descompensada. Mas é a única forma que eu aprendi a amar. Por exemplo, essa mulher que eu disse para vocês, né? Que ela é totalmente dependente do marido, que o marido, ela fala, pelo amor de Deus, não vai embora, não me deixa, não me abandona. Ela não é uma dependente emocional porque ela quis. Mas provavelmente, quando a gente puxa a questão sistêmica, a questão inconsciente, ela teve uma mãe ausente. Ela teve um pai ausente. Ela teve medo. Aquela criancinha teve medo. E aí, quando ela cresceu e ela foi para essas relações, o que agora ela tem medo? Ela tem medo de perder aquela única pessoa que está ali do lado dela. Entende? É amor, mas é um amor que adoece. Não é um amor que cura. Então, todos os amores que estão adoecidos, quando a gente entende o que existe por detrás da lógica dos relacionamentos, nós temos a possibilidade, nós temos a oportunidade de transformar o amor que adoece em um amor que cura. Então, eu trouxe para vocês 2 exemplos. Um da mulher guerreira, que abre mão de si para fazer tudo pelos outros, que também é um amor que adoece, assim como a mulher que é dependente do marido. E também é um amor que adoece. Paula do céu, então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma jornada de autoconhecimento para entender qual é o caminho do meio, qual é o equilíbrio dessas relações. O que é o equilíbrio, gente, que cura. E eu preciso saber qual é esse equilíbrio, nem para lá e nem para cá. O que é que vai acontecer se eu não souber separar e fazer realmente a mudança do amor que cura para o amor que adoece? O que é que vai acontecer se eu não souber separar o amor que cura do amor que adoece? O que vai acontecer? Vai continuar doente. E se eu continuo doente, como vai ser as minhas relações? Saudáveis ou não saudáveis? Vão continuar não saudáveis. E se elas continuam não saudáveis, o que faz parte do não saudável? A falta de diálogo, o distanciamento, as traições, as mentiras. Então, estão entendendo onde eu quero chegar? Se eu também não entendo qual é a... Porque assim, gente, eu não posso mudar o outro. Quem fala isso para vocês é uma grande mentira. Eu não mudo ninguém. Eu mal consigo mudar uma coisa em mim. Imagine eu falar que eu vou mudar o outro. Por isso que quando você fala que perdoou esse marido e acha que está tudo certo, dá tudo errado. Por quê? Porque você perdoa, ele fala que não vai fazer mais, você faz as suas exigências e daqui um tempo, pum, descobre de novo, né? Ou você fica amargurada e vai se distanciando, vai se transformando naquela pessoa amarga, chata, angustiada, né? Por quê? Porque você perdoou ele, mas todo aquele sentimento de dor ainda continua aí dentro de você. Então, agora vocês estão entendendo por que a gente fala quem trai uma vez trai sempre? A verdade, vocês estão entendendo por que tudo continua igual? Porque eu não posso mudar ninguém. Eu não posso obrigar que ninguém mude. Mas eu posso mudar uma coisa. O que é? Qual é a única coisa que eu posso mudar? Qual é a única coisa que eu posso fazer diferente? Eu mesma. Eu posso olhar os meus comportamentos. Eu posso fazer as mudanças em mim. E aí é que está o grande segredo da nossa jornada. Que é quando eu mudo, tudo à minha volta muda também. É impossível que tudo continue igual quando eu faço parte dessa mudança. E ó, frisem isso que eu tô dizendo. Seja para você ficar, ou seja para você sair desse casamento. Então, se você perdoou e decidiu ficar, comece a mudança por você. Você vai ver só que você vai viver um casamento muito melhor do que antes dessa traição. Daqui a pouquinho vai vir um monte de depoimento para vocês verem aí de várias mulheres que vivenciaram o meu método e superaram a dor da traição em menos de 4 semanas e hoje estão vivendo muito melhor do que antes. Tem aquelas mulheres que decidiram, não, opa, eu me curei, eu não dependo mais das suas migalhas. Quem não quer mais esse casamento sou eu. E decidiu sair da relação. Então, gente, não importa se você quer ficar ou se você quer sair.
Se você não começar a fazer a mudança por você, porque tem mulher que fala assim: ah, Paula, mas foi ele que traiu, sou eu que preciso estudar? Pelo amor de Deus, mulher. Você está pegando o cajado da sua vida, você está entregando tudo na mão do seu marido? Vocês são um casal, sim, mas você nasceu sozinha. E mais, você vai morrer sozinha. Na hora lá de enterrar, cada um enterra num lugar. Então, tudo que eu preciso fazer é primeiro por mim. Depois, pelos meus filhos. Vocês vão aprender aqui nessa jornada que, do mesmo jeito que os nossos pais influenciaram a minha história com o pai dos meus filhos também interfere a vida dos meus filhos. Então, mulherada, prestem atenção no que eu estou dizendo. A única coisa que você pode mudar é você mesma. Então, aqui a gente já começa a olhar os nossos comportamentos. Por quê? Porque, por não saber o que existe por detrás da lógica dos relacionamentos, nós sempre começamos a ir para um lugar dentro da relação aonde o que eu faço é certo, o que ele faz é errado. O que eu faço é certo, o que ele faz é errado. E esse lugar, gente, esse lugar dentro da relação é um problema. Por quê? Porque a gente começa a fazer caminhos diferentes. Porque esse marido, você já deve ter ouvido isso desse marido. Não adianta falar com você. Tudo que eu falo, você fala que eu tô errado. Alguém já ouviu isso? Não adianta falar com você, mulher. Tudo que eu falo para você, você tem razão. Eu sempre tô errado. Esse já é uma fala clara de que os caminhos estão indo assim, ó, para lugares diferentes. Então, toda vez que eu tenho esse lugar de certo e errado dentro do meu casamento, você faz certo, você faz errado, eu tenho muitos dedos apontados e pouquíssima solução. Pouquíssima. Mas quando eu paro de fazer esses movimentos de julgamento, paro. E eu começo a trazer um olhar para mim, de entender o que é saudável, o que não é saudável, o que cura, o que adoece. E eu começo a fazer as mudanças, aí sim eu posso decidir. Opa, vale a pena dar uma chance para esse casamento? Ou não? Acho melhor não. Acho que eu já fiz as minhas mudanças, ele podia fazer a dele e ele não fez. Então eu saio dessa relação com a minha consciência tranquila. Ele fica com aquilo que é dele, assume a responsabilidade do que ele fez e do que ele não fez, e eu arco só com a minha. O que não dá, mulherada, presta atenção. O que não dá é para você perdoar esse marido e continuar vivendo nesse casamento, fazendo de conta que não aconteceu nada. É o pior erro que você pode cometer. E depois que você ficou, ainda ficar apontando o que é certo e o que é errado. Vamos fazer aqui, ó, só para a gente nivelar aqui. Traição é um erro, sim. É um erro grave. Eu vou trazer uma aula só falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer é, eu não estou passando a mão na cabeça de marido que trai, não. Tá? Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Marido que trai é uma criança infantilizada, egoísta, que tentou resolver os próprios problemas dele lá fora. Ponto. Isso é ponto, tá? Não se fala mais nisso. É um marido que não é um homem, uma criança egoísta tentando resolver os problemas dele sozinho. Com falta de inteligência emocional, com falta de conhecimento. Foi o que ele deu conta de fazer. Isso está errado. É um erro, ponto. Porém, a gente vai continuar olhando para o erro ou a gente vai agora olhar para a solução? Porque errado ele já está. Se eu ficar só nesse movimento, tá errado, tá errado, tá errado, isso eu já sei. A minha proposta para vocês aqui, lá dentro, é para saber exatamente o que é que eu preciso fazer para solução, para a mudança, para superar a dor da traição, para sair desse casamento, para viver melhor do que antes dessa traição, seja com esse marido ou seja com qualquer outra pessoa. Então, ó, parem de achar, parem. Eu não sei se vocês viram isso em algum lugar, de falar, marido, faz isso. Marido, agora eu quero que você se comporte assim. Marido, tira isso. Gente, é a pior coisa que vocês podem estar fazendo. Porque ele não vai mudar porque você quer. Ele não vai mudar porque você está sofrendo. Ele só vai mudar por uma razão. Ele entender na pele, assim, ó, em cada célula do corpo dele, que se ele não mudar, ele vai te perder. Mas ele não vai perder essa mulher traída, detonada, com autoestima baixa, sofrendo pelos cantos, não.
ele vai perder uma grande mulher. Porque depois que você vivencia todo esse processo da jornada, você nunca mais vai ser a mesma. Você vai se transformar numa nova mulher. E essa nova mulher é a mulher que ele vai ter medo de perder. Deu para entender? Se você não despertar, se você não entender como funcionam os relacionamentos saudáveis, se você não souber separar o amor que cura, o amor que adoece, se você não começar a fazer as mudanças por você mesmo e ficar esperando esse marido de braço cruzado, que ele faça tudo isso por você, amiga do meu coração, você nunca vai ser feliz no seu casamento. Você sempre vai ser uma mulher insegura, porque a insegurança está em você. Seja quem for do seu lado, que tiver, pode ser o Papa, você vai desconfiar do Papa, porque a dor está dentro de você. Entendem esses movimentos? Então, eu preciso aprender. O que é que esse raio de amor que cura? Eu preciso aprender. Porque se eu passei por uma traição, o amor que eu estou vivendo nas minhas relações hoje é um amor que adoece. E se eu não quero continuar vivendo assim no meu casamento, mesmo perdoando, se eu não quero que os meus filhos passem por toda essa dor que eu estou passando, você precisa aprender o caminho do meio. O que é que equilibra essas relações? O que é que transforma o amor que adoece no amor que cura? Tudo bem? 80% dos casamentos que eu monitoro, que eu mentoro aqui dentro da jornada lógica dos relacionamentos, porque muitas mulheres estudam e depois os maridos veem tanto resultado que eles também querem saber o que essas mulheres estão estudando. Mais de 90% dos casais não precisavam passar por uma traição, não precisavam se separar, se eles soubessem exatamente o que é que existe por detrás da lógica dos relacionamentos. Então, você que está aí em desespero, achando que vai se divorciar, é o que eu mais escuto do lado de cá. Meu casamento estava por um triz, eu já estava fora de casa, eu já cheguei a dar entrada no divórcio e hoje, depois de 4 semanas, eu estou vivendo um casamento muito melhor do que aquele que eu vivia antes. Hoje, sou uma pessoa muito mais segura de como eu era antes. Eu superei a dor da traição e agora vivo uma nova relação, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tá?